Amados irmãos, amigos que estão presentes nessa live, vamos pensar nesta noite sobre como guardar puro o seu caminho. De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? E evidentemente, cada um de nós, de que maneira podemos guardar puro o nosso caminho. A Bíblia diz lá em Salmos, de número 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Nós sabemos que hoje em dia, os jovens estão sendo atacados com várias propostas e oportunidades. E muitos têm rejeitado, mas muitos têm aceitado essas propostas que nós chamamos do canto da sereia, que aparentemente são propostas agradáveis aos seus olhos, mas ao seu coração não é agradável aos olhos de Deus. Amados irmãos, nós lembramos do jovem Daniel. Daniel foi levado cativo juntamente com alguns jovens de seu povo para a Babilônia. E ali foi oferecido a Daniel o manjar que o rei comia. Mas a Bíblia diz que Daniel e seus companheiros rejeitaram o manjar do rei. Eu acho que muitos que estão nos ouvindo, com certeza não rejeitariam. Mas eu quero falar que Daniel rejeitou. E por isso ele foi abençoado por Deus. Ele estava longe de sua terra. Ninguém estava observando. Mas acima de tudo, ele tinha em seu coração a presença de Deus. E ele sabia que Deus estava com ele. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas pensando que estamos longe e que ninguém está vendo, mas o principal está conosco, que é Deus, está vendo tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nesta noite nós gostaríamos de responder essa pergunta: como ou de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O que é guardar? Guardar significa conservar, permanecer com algo que não queremos perder. Sim, e é uma coisa que nós precisamos guardar e nós não queremos perder, é a pureza do nosso caminho, é seguirmos a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E só há uma maneira, é nós guardarmos a palavra de Deus. Puro, puro, é sem mistura. Principalmente nós que temos um veículo e vamos ao posto para abastecermos. E ali existem o combustível batizado, ou a gasolina batizada. E que se nós colocarmos naquele posto, poderá danificar o motor de nosso veículo, poderá danificar as peças de nosso carro. E da mesma forma, se nós não nos tornarmos puros, não guardarmos a pureza, não guardarmos a pureza em nossos caminhos, em nossos corações, com certeza danificará a nossa vida, o nosso caminho e principalmente o nosso coração e a nossa alma. É necessário nós nos mantermos puros. E a Bíblia diz e nos dá aqui algumas coisas para que mantivéssemos ou mantêssemos os nossos caminhos puros. A vida da pessoa é o caminho dela, o caminho que ela está seguindo, as direções que toma na sua caminhada.
Nesta noite eu gostaria de pensar com vocês sobre essa pergunta: como poderá guardar o seu caminho? Ou deixar que o seu caminho continue sendo puro, observando segundo a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a degradação, a humilhação, está sentado à destra do trono de Deus. Está sentado à destra do trono de Deus. Amados amigos, irmãos, jovens, como você pode guardar puro o seu caminho? Como você pode se desviar da presença do mal, do inimigo? É necessário que você pense na palavra de Deus, que você coloque em prática a palavra de Deus. Hebreus 12, 2, quando eu leio ou penso neste versículo, eu me lembro de uma história que ocorreu há muito tempo atrás, com um menino que, vendo o seu pai arar a terra, ele queria fazer igual, ele queria fazer semelhante ao seu pai. E diz: papai, eu não consigo, porque todas as vezes que eu pego no arado, a terra fica toda torta e eu não consigo fazer retinho como o senhor faz. E o pai: meu filho, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe mostrar como você deve fazer. Primeiramente, segure firme a mão do arado. E agora olhe para frente, não desvie o seu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe firmemente para frente. E aquele menino pegou no arado e foi feliz na vida. E quando ele chegou lá na frente, ele viu que a terra continuava em zigue-zague. E ele disse: papai, eu não consigo. E o pai disse: meu filho, preste atenção, eu vou lhe dar uma direção. Você está vendo aquela pedra branca lá no final, lá em sua frente? Então olhe para ela, olhe para a pedra branca. E o menino pegou o arado e foi em frente. E quando chegou novamente, não tinha dado certo, a terra ficou cheia de zigue-zague. E ele disse: pai, o que eu faço? Eu fiz tudo certinho. E o pai lhe disse: não, meu filho, você começou olhando para a pedra branca, estava tudo certo, mas de repente passou uma vaca branca na sua frente. E a vaca branca foi para lá, foi para cá, e você pôs os seus olhos, você olhou firmemente para a vaca branca e deixou de olhar para a pedra branca. Amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, queridos jovens, muitas vezes você começa a sua caminhada olhando para a pedra branca que é Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo vão passando diante de você as vacas brancas e você se desvia o olhar. Em vez de olhar para Jesus, você olha para as vacas brancas. Você precisa olhar apenas para Jesus. Você não pode desviar o seu olhar de Jesus Cristo. Você precisa olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. De que maneira posso eu tornar puro ou ficar com o meu caminho puro, meu coração puro diante de Deus? Observando segundo a tua palavra. Estar atento, observar, estar atento, não é olhar de relance, mas estar atento à palavra de Deus. Você tem observado a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus em seu coração? A Bíblia diz no Salmo
escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Você precisa realmente olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas você precisa estar atento na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá uma segunda coisa que nós precisamos fazer. Nos orienta. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O povo estava preocupado. O que ia comer, ou beber, ou se vestir na época em que Jesus falou isso para eles. E hoje nós também estamos muito preocupados com o que iremos comer, ou beber, ou nos vestir no dia de amanhã. Mas temos preocupações maiores do que essas. Nós temos doenças que nos cercam. Doenças, desempregos, falta de amor, falta de respeito. Mas a Bíblia diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você já pensou nisso, meu amigo? Você já pensou nisso, meu irmão? Talvez você esteja ansioso, deprimido, porque faltam coisas em sua vida. Você já pensou em guardar puro o seu caminho e ser abençoado por Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Talvez você, jovem, esteja preocupado nesse momento em arranjar uma namorada, em arranjar uma esposa, em arrumar uma casa para se casar. Mas você não está conseguindo, mas você já pensou buscar primeiro o reino de Deus e tudo isso vos serão acrescentados. Todas essas coisas você poderá conseguir se você buscar primeiro o reino de Deus. Você, pai de família que está desempregado, já pensou em buscar primeiro o reino de Deus e ser abençoado? A Bíblia nos dá a resposta. É só nós olharmos para a palavra de Deus e a colocarmos em prática, dedicarmos realmente algo em busca de Deus. Nós precisamos buscar mais a palavra de Deus e buscar mais o seu reino e a sua justiça para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Muitas vezes não temos aquilo que nós queremos, porque muitas vezes não fazemos aquilo que Deus quer que façamos. É necessário nós buscarmos a Deus, buscarmos a palavra de Deus. É preciso que nós dediquemos o nosso tempo a Deus. Sim, nós precisamos dedicar o nosso tempo ao nosso Deus também. Nós estamos tão preocupados com as coisas materiais que nos esquecemos de buscar a Deus e a sua justiça. E nós sofremos por isso. Sofremos porque não estamos buscando a Deus. Estamos preocupados com várias coisas. Estamos, como diz aí, no corre-corre da vida para conseguirmos aquilo que nós desejamos e não buscamos a palavra de Deus. É necessário que você, jovem, se dedique mais tempo a Deus. Aproveite enquanto você é jovem, porque haverá um tempo que você há de procurá-lo e não o encontrará. Sim, busque a Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Prepara-te, ó jovem,
para te encontrares com Deus. Talvez você diga, olha, eu não estou interessado agora, eu não quero ouvir essa mensagem, para mim não adianta, não precisa, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Isso me lembra a história de um pregador que pediu para conversar com um jovem, e aquele jovem cheio de vida disse, olha, se é para falar da Bíblia, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. E o pregador falou assim, não, eu não vou falar da Bíblia com você, eu quero falar sobre a sua vida. O que você está fazendo? Qual é o seu sonho? O que você espera do seu futuro? E ele disse, olha, eu agora estou fazendo o ensino médio. E o pregador, sim, muito bem, meus parabéns. E depois? Ah, pregador, depois eu vou fazer um vestibular e entrar em uma faculdade. E depois? Pregador, depois eu vou me formar e arrumar um bom emprego. E depois que arrumar um bom emprego, eu vou comprar um carro, construir uma casa. E depois, ah, pregador, e ele alegre, feliz da vida, depois eu vou arrumar uma moça muito bonita, muito inteligente, para ser minha companheira. E depois eu vou me casar com ela. Sim, eu vou me casar com ela. Nós vamos viver nessa linda casa que eu irei construir. E depois, e ele disse, olha, depois nós teremos filhos, filhas, e viveremos felizes. E depois virão os netos, pregador. Depois virão os netos. Eu vou aproveitar a minha vida com os meus netos e viver. E o pregador, e depois? E ele começou a se irritar. Ele disse, pregador, e depois? Depois é a velhice. E depois da velhice, pregador, é a morte. Não tem mais nada. E o pregador disse para ele, realmente, você vai aproveitar toda a sua vida. Talvez 60, 70, 80 anos. E depois não acaba, meu jovem. Querendo ou não, nós temos que voltar à Bíblia. Porque diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois a morte segue-se o juízo. Haverá o juízo. E você terá uma vida eterna para vivê-la ou para sofrê-la, que não é na presença de Deus. Você está preparado? Você tem tudo planejado para você viver os seus 70, 80, 90 ou até mais 100 anos aqui nessa terra. Mas você já se preparou, meu jovem, meu amigo, meu irmão, para viver a sua eternidade na outra vida, quando virá o juízo de Deus sobre o que você fez ou você deixou de fazer, mas principalmente se você deixou Jesus entrar no seu coração, se você olhou para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se você o aceitou como único e eterno Salvador de sua vida, para que você possa ter a vida eterna e viver na presença de Deus eternamente. Há dois caminhos a seguir. Um é largo, que dá direito a diversões, a prazeres do mundo, e o outro é estreito. É difícil, é complicado, mas nesse estreito, no final dele, está Jesus Cristo com braços abertos, que morreu no Calvário, pagando pelos nossos pecados. Como você pode guardar o seu caminho? Como o seu caminho pode ser um caminho que no final você terá a vida eterna? Diz a palavra de Deus, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amados e queridos irmãos,
Amados e queridos amigos, você que está assistindo essa live, guarda em seu coração, guarde em seu coração a palavra de Deus. Deixe que Jesus faça morada nele. Não deixe para amanhã. Há o hino no Cantor Cristão, de número 259, que diz que amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar, Basta você aceitá-lo como único e eterno Salvador. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu coração, para que você possa tomar a decisão acertada. Primeiramente, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Busque a Jesus, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se acertarão, todas as coisas serão acrescentadas. Dedique mais tempo a Deus, dedique mais tempo para a obra de Deus. Meu jovem, Deus precisa de você, mas muito mais, você precisa de Deus, e que o Espírito Santo de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos. Amém?